Olá, este é o segundo vídeo do quarto módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, iremos revisitar dois importantes modelos de camada de rede: as redes de circuitos virtuais e as redes de datagramas. Como abordado no nosso primeiro módulo, existem basicamente dois modelos de comunicação quando a gente pensa a nível de camada de rede, que são as redes de circuitos virtuais e as redes de datagrama. As redes de circuitos virtuais são utilizadas primariamente nas redes telefônicas. Nesse modelo, a ideia é que toda vez, antes de haver um estabelecimento de conexão, deve ser construído um circuito virtual que irá determinar de modo pré-configurado todo o caminho pelo qual um dado fluxo de dados deve percorrer. E aí esse caminho ele vai incluir todos os saltos, todos os roteadores entre a origem e o destino. Então, em linhas gerais, para cada circuito nós vamos ter o caminho, um conjunto de enlaces associados, que são os circuitos virtuais, e de modo que eles vão ser registrados em cada um dos roteadores ao longo do percurso, justamente essa tabela contendo o fluxo e o circuito virtual, de tal modo que antes do estabelecimento da conexão, obrigatoriamente nós temos esse estabelecimento do canal. E aí, caso por alguma razão esse canal não possa ser estabelecido, essa comunicação ela não é realizada, certo? Isso é algo que acontece no circuito virtual. Você tem esse estabelecimento da conexão antes de qualquer transmissão, e durante a transmissão, enquanto a conexão estiver ativa, os pacotes obrigatoriamente vão percorrer o mesmo caminho, certo? Então, toda vez que você tem um circuito virtual, os dados vão percorrer exatamente a mesma rota. Então, por exemplo, vamos supor que seja estabelecido esse canal aqui de A para R1, de R1 para R2 e de R2 para B. Obrigatoriamente, durante toda a conexão, vai ser utilizado esse circuito virtual. Se por acaso, no meio da comunicação, houver algum problema de interrupção, por exemplo, a conexão que liga R1 para R2, não vai haver uma criação de uma nova rota. Isso não acontece na rede de circuito virtual. E aí, para que esse circuito virtual possa ocorrer, toda vez o processo de estabelecimento, o processo de transmissão, ele consiste em 3 fases, que são quais? O estabelecimento do circuito virtual, que é o momento em que você tem a criação dessa rota. Então, define-se uma dada rota. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a transmissão efetiva dos dados. Então, é o momento em que os dados são enviados seguindo a rota pré-determinada. E, finalmente, a fase 3, que é após a transmissão, que nós temos o encerramento desse circuito virtual. Então, esse circuito virtual ele é desfeito. E aí os recursos dos roteadores são liberados. Esse modelo, nós temos algumas redes que usam esse modelo de circuitos virtuais, como as redes ATM, nós já discutimos um pouco no vídeo anterior, e um outro tipo de rede é a chamada rede Frame Relay. É um outro tipo de rede que segue esse mesmo modelo de circuito virtual. Já no caso da rede de datagramas, ela se caracteriza por justamente não haver um processo prévio de criação de um circuito, de um canal de dados.
Você não tem nenhum processo de reserva de um dado caminho para que o dado possa percorrer. Então, nesse modelo, toda vez que eu tenho um novo pacote a ser transmitido, esse pacote eventualmente ele pode percorrer uma rota distinta, certo? Então, vamos supor que foi definido o primeiro nó, o primeiro host. Ele quer transmitir dados, ele manda uma sequência de pacotes. Esses pacotes vão chegar nos roteadores e aí, eventualmente o roteador ele é livre para escolher a melhor rota para percorrer. Obviamente que é natural que os pacotes tendam a percorrer uma rota única durante a conexão, porém isso não é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, vamos supor que inicialmente o roteador está escolhendo sempre essa rota central, porque pela configuração dele é a melhor rota. Mas caso essa conexão ela caia por alguma razão, por exemplo, esse roteador teve algum problema nele, pode acontecer do roteador que está enviando passar a escolher uma nova rota. Com isso, vai acontecer o quê? A rede, ela, de certo modo, é mais resiliente a problemas de conexão. Então, mesmo que um roteador caia, se houver outra rota possível, essa rota tende a ser utilizada, certo? E aí, não há o estabelecimento da conexão, e se não há a criação da conexão, não há, por outro lado, o fechamento. Não existe, na verdade, esse conceito de conexão. Na rede de datagramas se olha os pacotes de modo isolado. Cada roteador ele não tem a memória que eventualmente havia outros pacotes associados àquele fluxo. Ele olha sempre o pacote de modo isolado. Então, toda vez que um pacote ele é transmitido da origem para o destino, o pacote ele vai passar por uma série de roteadores, que são basicamente os vários saltos. Cada um desses roteadores ele vai olhar uma dada informação nesse pacote, que é especificamente o endereço do destino, para escolher o que fazer. Então ele vai olhar o endereço do destino, olha na tabela de repasse, tabela de roteamento, aí depende muito do autor, mas são basicamente a mesma coisa. Olha o destino e escolhe para onde vai encaminhar. Sendo que essa tabela de roteamento ela é continuamente populada através dos algoritmos de roteamento. Então o papel do algoritmo de roteamento é ficar adicionando e removendo rotas nessa nossa tabela de repasse.